Há um experimento que poucos conhecem. Em 1993, um grupo de pesquisadores do Instituto HeartMath coletou amostras de DNA humano e as colocou em tubos de ensaio isolados. Depois, pediram que praticantes treinados segurassem esses tubos e entrassem em estados emocionais específicos. Gratidão profunda, amor, apreciação genuína. O resultado foi documentado e publicado. O DNA físico dentro do tubo mudou de forma mensurável. Ele se enrolou ou se desenrolou dependendo do estado emocional de quem o segurava. Não havia contato direto, não havia explicação convencional, havia apenas frequência. Greg Braden, que estudou e documentou esse experimento, fez uma pergunta que até hoje não saiu da cabeça de quem a leu. Se a emoção humana é capaz de reorganizar a estrutura física do DNA à distância, o que ela está fazendo silenciosamente com a sua realidade, hora após hora, dia após dia? Pare aqui por um instante, não para responder, para sentir o peso da pergunta. Porque se isso é verdade, e os dados sugerem que é, então a diferença entre quem vive em abundância contínua e quem passa a vida inteira na beira dela não está no esforço, não está na sorte, não está no favor divino distribuído de forma arbitrária. Está no campo emocional que cada pessoa sustenta como estado dominante. E esse campo não é controlado pela mente consciente, é gerado pelo corpo, pelo sistema nervoso, por memórias tão antigas que você não consegue mais nomear, mas que o seu organismo executa com precisão cirúrgica toda vez que uma oportunidade real aparece na sua frente. É por isso que você já fez tudo certo e mesmo assim ficou no mesmo lugar. É por isso que você orou, acreditou, esperou e a resposta não veio da forma que deveria. Não porque você falhou, mas porque havia um programa rodando abaixo de tudo isso. Um arquivo emocional instalado muito antes de você ter consciência suficiente para questioná-lo. E esse arquivo, como todo sistema operacional, não pergunta se você concorda com ele. Ele simplesmente executa. O Dr. Bruce Lipton dedicou décadas a entender como esse sistema funciona. Ele descobriu que entre o nascimento e os 7 anos de idade, o cérebro humano opera predominantemente em ondas θ, o mesmo estado que os adultos alcançam apenas em meditação profunda. Nesse estado, tudo é absorvido diretamente, sem filtro, sem análise, sem escolha. O que os adultos ao seu redor sentiam sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre o que era possível para pessoas como vocês, entrou, ficou, e hoje opera como verdade, mesmo que sua mente consciente acredite no oposto. Isso explica uma coisa que a maioria das pessoas nunca consegue entender sobre si mesma. Por que é tão difícil manter o que se conquista? Por que a prosperidade chega e escorrega? Por que o relacionamento que deveria ser bom começa a pesar? Porque a oportunidade aparece e alguma coisa dentro de você que você não consegue identificar faz tudo para não aproveitá-la. Não é sabotagem consciente, é fidelidade inconsciente a uma identidade mais antiga. Joe Dispenza chama essa distância de incoerência vibracional, o intervalo entre o que você declara querer e o que o seu sistema nervoso reconhece como seguro. E enquanto essa incoerência existir, o esforço externo não vai fechar a distância, porque o campo que você emite continuará atraindo o que corresponde ao seu estado interno, não ao seu desejo declarado. Neste vídeo, vamos descer até onde esse padrão se instalou. Vamos entender como o corpo guarda a memória da escassez muito além do que a mente consegue acessar. Vamos olhar para o que separa, de forma silenciosa e precisa, quem vive em fluxo contínuo de quem vive em esforço permanente. E mais do que entender, vamos compreender o que significa parar de pedir abundância e começar a se tornar o campo que a recebe. Porque a abundância não foge de você. Ela simplesmente ainda não reconhece o seu campo como casa. Isso está prestes a mudar. Existe uma distinção que a maioria das tradições espirituais tenta ensinar, mas que raramente é explicada com a clareza que ela merece. Pedir e ser
São dois estados completamente diferentes. E o campo, seja você chamá-lo de universo, de consciência, de campo quântico, não responde ao que você verbaliza. Ele responde ao que você irradia. E o que você irradia não é decidido pela sua intenção consciente, é determinado pelo estado emocional que o seu corpo sustenta como norma. Neville Goddard escreveu sobre isso em uma época em que a neurociência ainda não tinha ferramentas para confirmar o que ele intuía. Ele dizia que a imaginação não é um exercício mental, é um ato de ser. Que manifestar não é visualizar um objeto desejado, mas assumir no corpo inteiro o estado de quem já vive aquilo. A lei da assunção, como ele a chamava, não opera no nível do pensamento, opera no nível da identidade. E identidade não é o que você acredita sobre si mesmo quando está consciente e atento. Identidade é o que o seu sistema nervoso executa quando você não está prestando atenção. É a tensão que aparece no peito quando alguém menciona dinheiro em abundância. É o desconforto sutil que surge quando uma oportunidade grande demais se aproxima. É a voz interna que, antes de qualquer análise racional, já concluiu que isso não é para você, que vai dar errado, que não vai durar, que existe algum preço oculto que você ainda vai pagar. Essas reações não são fraqueza, são dados. São o mapa do que o seu campo emocional reconhece como real, independente do que a sua mente consciente deseja. Bruce Lipton explica que o subconsciente opera como um gravador fiel. Ele não avalia, não questiona. Não tem preferências morais sobre o que seria melhor para você. Ele simplesmente reproduz o que foi gravado. E o faz com uma eficiência impressionante, controlando entre 90% e 95% dos comportamentos, reações e decisões de uma pessoa adulta. O que significa que a sua mente consciente, com todo o seu desejo sincero de mudar, está competindo com um sistema que raramente perde. E o que foi gravado nesse sistema? Tudo o que você observou, sentiu e absorveu sobre a abundância antes de ter capacidade de filtrar. A forma como os adultos ao seu redor se relacionavam com o dinheiro, se ele era fonte de tensão ou de tranquilidade, se a abundância era algo que pessoas como vocês alcançavam ou algo que pertencia a outros, se prosperar era visto com admiração ou com desconfiança, se receber era natural ou carregado de culpa. Essas não eram lições explícitas. Ninguém sentou com você e disse, abundância não é para nós. Mas o corpo sentiu. E o que o corpo sente repetidamente, sem elaboração, sem ressignificação, vira crença operacional. Vira o solo. E é aqui que a metáfora do solo se torna mais do que poética. Ela se torna precisa. Um agricultor pode ter a melhor semente do mundo, pode regá-la com dedicação, posicioná-la sob o sol certo, cuidar dela com paciência genuína. Mas se o solo estiver compactado, se a terra estiver dura, ácida, sem os nutrientes que permitem à raiz se expandir, a semente não vai germinar. Não porque ela seja ruim, não porque o agricultor seja incompetente, mas porque o ambiente receptor não está preparado para receber o que foi plantado. A abundância funciona da mesma forma. Ela não é retida por forças externas. Não há um guardião cósmico decidindo quem merece e quem não merece. O que existe é um campo interno, construído ao longo de anos de experiência emocional acumulada, que determina o que consegue pousar e o que passa direto sem encontrar onde enraizar. E aqui está o que mais importa entender neste momento. O solo pode ser preparado. Não com força, não com mais esforço, mas com um processo específico de ressignificação emocional, de ir até as raízes do que foi plantado antes de você ter escolha e lentamente, com consciência e com compaixão, reorganizar o que está lá. Joe Dispenza documenta casos de pessoas que fizeram exatamente isso, que chegaram a um ponto de esgotamento, não de desistência, mas de clareza, e perceberam que continuar fazendo mais do mesmo não mudaria nada. E que quando mudaram o estado interno primeiro, sem esperar que as circunstâncias externas mudassem antes, algo no campo ao redor delas começou a se reorganizar. Não de forma mágica, de forma coerente, porque o campo responde à coerência. Quando o que você sente, o que você pensa e o que você espera estão alinhados,
Não como performance, mas como estado genuíno, a realidade começa a corresponder. Isso não é promessa, é física. E o primeiro passo para que isso aconteça não é mudar o que você faz, é começar a perceber o que você é, emocionalmente, vibratoriamente, quando ninguém está olhando, quando a intenção consciente baixou a guarda, quando o corpo fala mais alto do que qualquer afirmação. Porque é aí, nesse lugar sem plateia, que a sua frequência real opera, e é essa frequência que o campo escuta. Há algo que acontece no corpo humano que a medicina convencional demorou décadas para reconhecer, e que a espiritualidade sempre soube, mesmo sem ter linguagem científica para nomear. O corpo guarda a memória, não apenas no cérebro, não apenas nos pensamentos que você consegue acessar quando fecha os olhos e tenta se lembrar. O corpo guarda a memória nas células, na tensão crônica dos ombros, na forma como o estômago fecha quando o assunto é dinheiro, na respiração que encurta quando uma oportunidade grande aparece, na fadiga inexplicável que surge quando você está prestes a dar um passo que o levaria além do que sempre foi. Essas não são reações aleatórias, são arquivos. Bruce Lipton foi um dos primeiros cientistas a articular com precisão o que isso significa em termos biológicos. Estudando epigenética, o campo que investiga como o ambiente influencia a expressão dos genes, ele descobriu que as células não são prisioneiras do DNA com o qual nascemos. Elas respondem continuamente ao ambiente ao redor. E o ambiente mais imediato, o que influencia cada célula do seu corpo a cada segundo, não é o bairro onde você mora, nem o trabalho que você tem, nem as pessoas com quem convive. É o seu estado emocional dominante. O que você sente com mais frequência, não o que você deseja sentir, não o que você declara sentir, mas o que o corpo sustenta como norma, é o sinal que suas células recebem e ao qual respondem. E quando esse sinal carrega, há anos ou décadas, a frequência da escassez, da indignidade, da desconfiança em relação à abundância, o organismo inteiro se organiza ao redor dessa frequência como se ela fosse a verdade mais fundamental sobre a realidade. E aqui está o paradoxo cruel que prende tantas pessoas num ciclo que parece impossível de romper. Quanto mais você tenta mudar apenas com a mente consciente, com afirmações, com visualizações, com intenção declarada, mais o corpo resiste. Não por teimosia, por fidelidade. O sistema nervoso foi treinado ao longo de anos a reconhecer um determinado nível de realidade como seguro. E seguro, para o sistema nervoso, não significa bom, significa familiar, significa conhecido, significa que ele já sabe o que fazer com isso. A escassez, para muitas pessoas, é familiar. E o familiar, mesmo quando dói, é preferível ao desconhecido, mesmo quando o desconhecido é a abundância. Isso explica algo que confunde profundamente quem está nesse caminho. Por que a prosperidade, quando finalmente chega, tende a escorregar? Por que o dinheiro que entra sai de formas que parecem inexplicáveis? Por que o relacionamento bom começa a pesar depois de um tempo? Por que a promoção que veio trouxe junto uma ansiedade que não existia antes? Não é sabotagem consciente. É o sistema nervoso realizando uma correção de curso, trazendo a realidade de volta para o nível que reconhece como seu lugar natural. A pesquisadora e terapeuta Bessel van der Kolk, no seu trabalho sobre trauma, documentou extensamente como o corpo mantém registros de experiências emocionais intensas muito além do que a mente consegue acessar. Experiências de carência, de humilhação financeira, de ver pessoas próximas sofrerem por falta de recursos, ficam armazenadas no sistema nervoso autônomo como alertas permanentes. E esses alertas não distinguem passado de presente. Eles operam como se a ameaça ainda estivesse ativa. O que significa que você pode estar hoje respondendo emocionalmente a uma realidade que não existe mais. Respondendo à voz do seu pai quando o assunto era dinheiro, a atenção da sua mãe no final do mês, a sensação de que pedir era um fardo,
a crença silenciosa de que pessoas da sua família, do seu contexto, da sua história, não chegavam além de um determinado ponto. E enquanto o corpo guarda essa memória ativa, ele continua emitindo a frequência correspondente. Não porque você escolheu isso, mas porque ninguém te mostrou como acessar esse arquivo e reescrevê-lo. Joe Dispenza documentou em centenas de casos acompanhados em seus retiros o momento em que algo muda. Não quando a pessoa entende intelectualmente o conceito, mas quando ela sente, no corpo, uma emoção nova em relação ao que antes gerava apenas contração. Quando a gratidão deixa de ser uma palavra e se torna uma sensação física. Quando o merecimento deixa de ser uma afirmação e passa a ser um estado que o organismo reconhece como verdadeiro. É nesse momento, e não antes, que o campo começa a responder de forma diferente. Porque o campo não lê os seus pensamentos, ele lê o seu corpo. E o corpo, quando finalmente encontra uma emoção nova associada à abundância, não medo, não desconfiança, não a atenção ancestral de que isso vai acabar, começa a reorganizar o que emite. E o que ele emite reorganiza o que chega. Isso não é metáfora, é um mecanismo. E reconhecê-lo com honestidade, sem julgamento, sem a pressa de já estar curado, é o primeiro ato real de reprogramação. Não o último, o primeiro. Há uma pergunta que quem estuda a transformação humana inevitavelmente encontra, e que raramente recebe uma resposta satisfatória. Por que algumas pessoas, diante das mesmas informações, das mesmas práticas, dos mesmos ensinamentos, mudam de vida de forma real e duradoura, enquanto outras continuam no mesmo lugar, mesmo após anos de esforço sincero? Não é questão de inteligência. Pessoas brilhantes ficam presas em padrões que ciclos inteiros de estudo não conseguem dissolver. Não é questão de fé. Há pessoas de devoção profunda que oram há décadas e continuam colhendo os mesmos resultados. Não é questão de vontade. Quem acha que basta querer mais, nunca olhou com honestidade para a arquitetura do sistema nervoso humano. A resposta está em um conceito que a neurociência moderna começou a documentar com precisão crescente: coerência. Coerência não é a harmonia superficial. Não é a sensação agradável de um dia que correu bem. É um estado fisiológico mensurável, no qual o coração, o cérebro e o sistema nervoso operam em sincronicidade. Um estado onde o ritmo cardíaco deixa de ser caótico e se torna ordenado. Onde o campo eletromagnético gerado pelo coração, que se estende, segundo pesquisas do Instituto HeartMath, a até 1,5 metro ao redor do corpo, passa a emitir uma frequência estável, coerente, reconhecível. E é nesse estado, não no estado de esforço, não no estado de desejo intenso, não no estado de oração ansiosa, que o campo ao redor da pessoa começa a responder de forma diferente. Gregg Braden dedicou anos a estudar o que as tradições antigas chamavam de oração e o que a ciência moderna está começando a descrever como coerência cardíaca. O que ele encontrou foi algo que deveria mudar a forma como entendemos manifestação. Os monges, os curandeiros, os místicos das tradições milenares não pediam com palavras. Eles entravam em um estado de sentimento, não de desejo, mas de gratidão antecipada, de paz de quem já recebeu, de completude de quem já é o que pede. E esse estado, sustentado com consistência, reorganizava o campo ao redor. A diferença entre quem muda e quem não muda não está no conteúdo do que pede. Está na qualidade emocional do estado a partir do qual pede. Joe Dispenza chama isso de o problema da gratidão performática. E ele é preciso ao descrevê-lo, porque é um dos erros mais comuns entre pessoas genuinamente comprometidas com a transformação. A pessoa aprende que gratidão eleva a frequência, então passa a praticar gratidão, mas com o corpo ainda em estado de carência, com a mente focada no que falta enquanto a boca pronuncia palavras de agradecimento, com o coração ainda contraído pela ansiedade de quem não sabe se vai chegar lá. O campo recebe os dois sinais, e como o campo não tem capacidade de interpretar intenção, apenas frequência,
ele responde ao que o corpo emite com mais consistência. E o corpo, nesse caso, está emitindo carência com palavras de gratidão por cima. O resultado é uma incoerência que perpetua o ciclo, não por falta de sinceridade, por falta de integração. E integração não acontece quando você entende um conceito. Acontece quando o seu sistema nervoso experimenta um estado emocional novo, com intensidade suficiente para que o cérebro comece a construir novos circuitos neurais ao redor dessa experiência. Isso é o que Dispenza documenta repetidamente nos seus retiros. O momento não é intelectual, é somático. Algo no corpo se solta. Uma emoção que nunca tinha sido sentida em relação àquele tema. Abundância, merecimento, recebimento, finalmente aparece. E quando aparece com intensidade e é sustentada com repetição, o cérebro começa a mudar fisicamente. Neuroplasticidade não é metáfora. É o processo pelo qual o cérebro literalmente reconstrói conexões neurais baseado em experiências emocionais repetidas. O que significa que o cérebro que foi moldado por décadas de frequência de escassez pode, com o estado certo, repetido com consistência, começar a construir uma arquitetura nova, não do dia para a noite, mas de forma real, mensurável, irreversível. O que separa quem entra nesse processo de quem fica à beira dele não é talento espiritual, é disposição para sentir algo diferente antes de ver algo diferente, para sustentar um estado emocional que o ambiente externo ainda não confirma, para agir internamente como alguém que já chegou, não com arrogância, mas com a tranquilidade de quem sabe que o campo já mudou, mesmo que a realidade visível ainda não tenha acompanhado. Essa disposição é rara, não porque seja difícil de entender, mas porque exige algo que o sistema nervoso condicionado à sobrevivência resiste com toda a sua força: confiar no invisível antes de ver o visível. Mas quando isso acontece, quando o corpo finalmente sustenta o estado de quem já chegou, quando a coerência entre sentimento e intenção se estabelece de forma genuína, algo no campo ao redor começa a se mover. E o que antes fugia começa, silenciosamente, a encontrar o caminho de volta. Há um momento que quem passou por uma transformação real consegue identificar com clareza. Não é o momento em que o dinheiro chegou. Não é o momento em que a oportunidade apareceu. Não é o momento em que a vida do lado de fora finalmente correspondeu ao que havia sido pedido por tanto tempo. É o momento anterior a tudo isso. O momento em que algo mudou por dentro, silenciosamente, sem anúncio, sem cerimônia. E a pessoa percebeu que havia parado de buscar. Não por desistência, não por resignação, mas porque, de alguma forma que ela ainda estava aprendendo a nomear, havia deixado de se sentir separada do que desejava. Tom Campbell, físico e pesquisador da consciência, desenvolveu ao longo de décadas uma teoria que começa com uma premissa que desafia a forma como a maioria das pessoas entende a realidade. A consciência não é um produto da matéria. A matéria é uma projeção da consciência. A realidade que você experimenta não é algo que existe independente de você e ao qual você reage. É algo que emerge continuamente da qualidade da consciência que você sustenta. Isso tem uma implicação que leva tempo para ser absorvida em profundidade. Se a realidade é uma projeção da consciência, então tentar mudar a realidade sem mudar o ponto de onde a consciência projeta é como tentar alterar a imagem numa tela sem mexer no projetor. Você pode reorganizar os móveis do cenário, pode mudar o emprego, o relacionamento, a cidade, pode intensificar as práticas, multiplicar as orações, adicionar rituais. Mas se o projetor, o estado interno de quem você acredita que é, permanece o mesmo, a tela vai continuar exibindo variações do mesmo filme. A ruptura acontece quando a pessoa finalmente muda o projetor. E mudar o projetor não é um ato de vontade, é um ato de identidade. Neville Goddard descreveu isso com uma simplicidade que esconde profundidade considerável. Assuma o estado do desejo realizado. Não visualize o objeto desejado. Não peça que ele venha. Assuma no corpo, na emoção, na postura interna, o estado de quem já vive aquilo.
de quem já é aquilo. A diferença entre visualizar e assumir é a diferença entre observar um lugar de longe e habitar esse lugar. Observar mantém a distância. Habitar dissolve ela. E é essa dissolução da distância entre quem você é agora e quem você seria se tivesse aquilo que muda o campo, porque o campo não responde ao desejo. O desejo ainda pressupõe separação. O campo responde ao estado de ser. E o estado de ser não tem lacuna entre o que é e o que deseja. Ele simplesmente é. Isso pode soar abstrato, então vale tornar concreto. Há uma diferença física no corpo entre o estado de quem deseja algo e o estado de quem já tem. Quem deseja está tenso em alguma medida, mesmo que sutilmente. O sistema nervoso está em modo de busca, de antecipação, de espera. Há uma contração subjacente, um olho no horizonte, uma parte do organismo que ainda não descansou porque o objetivo ainda não foi alcançado. Quem já tem, ou quem genuinamente assume o estado de quem já tem, está em repouso, não em passividade, em repouso. O sistema nervoso não está em modo de busca porque não há nada a buscar. O campo está em recebimento, não em perseguição. E essa diferença entre perseguir e receber é perceptível nas decisões que a pessoa toma, nas oportunidades que ela consegue ver, nas conexões que ela estabelece, na forma como ela se posiciona diante do que chega. Quem está em modo de perseguição tende a afastar o que deseja, porque emite a frequência de quem ainda não chegou. Quem está em modo de recebimento tende a atrair o que corresponde ao seu estado, porque o campo ao redor reconhece alguém que já está pronto para receber. Bruce Lipton fala sobre isso em termos de biologia. Quando o sistema nervoso está em modo de proteção, tenso, em alerta, preparado para a ameaça, os recursos do organismo são direcionados para a sobrevivência. Quando está em modo de crescimento, seguro, aberto, receptivo, os mesmos recursos se direcionam para a expansão. E expansão, biologicamente, é o estado no qual novas conexões se formam, novas possibilidades se abrem, novas expressões genéticas se ativam. Abundância não é um destino externo, é um estado biológico, e o sinal de que algo realmente mudou não é quando o dinheiro chega, é quando ele chega e você não se surpreende, quando a oportunidade aparece e o corpo não trava, porque já conhecia esse estado, já havia habitado essa frequência antes de ver o resultado externo. Quando a vida começa a corresponder, não porque você batalhou mais, mas porque o campo que você sustenta finalmente criou o espaço para que ela correspondesse. Esse é o ponto de virada. Não é dramático, não é instantâneo, mas é real. E ele sempre começa, com uma decisão interna que ninguém ao redor precisa testemunhar. A decisão de parar de buscar abundância e começar a ser o campo que a recebe. Chegamos ao fim deste vídeo, mas não ao fim do processo. O que foi dito aqui não é um conjunto de técnicas a aplicar amanhã cedo. É um mapa. E mapas só têm utilidade quando você sabe onde está. Com honestidade, sem o conforto de se posicionar num lugar melhor do que aquele em que realmente se encontra. Então, a pergunta que fica não é: como faço para atrair mais abundância? A pergunta que fica é: qual é o estado emocional que eu sustento como norma? Não quando estou em meditação, não quando estou em oração, não quando estou comprometido com a prática, mas quando estou no supermercado, quando abro o extrato, quando alguém ao meu redor conquista algo que eu ainda não conquistei. Esse estado é a resposta mais honesta que você tem sobre o que o seu campo está emitindo. E ele não precisa de julgamento, precisa de reconhecimento. Porque tudo que foi compartilhado aqui aponta para uma mesma direção. A abundância que você busca não está sendo retida por forças externas. Não há um obstáculo no mundo lá fora que precise ser removido antes que ela possa chegar. O que existe é um campo interno, construído ao longo de anos, moldado por experiências que você não escolheu, sustentado por memórias que o corpo ainda carrega como verdades operacionais, que determina o que consegue pousar na sua vida e o que passa direto. Bruce Lipton passou décadas documentando que o ambiente mais poderoso não é o que está ao redor de você. É o que você carrega dentro. E esse ambiente interno não é fixo,
não é destino, não é herança imutável. Ele pode ser reescrito, não com força, não com mais esforço sobre o esforço já existente, mas com algo mais preciso e mais exigente do que qualquer técnica: a disposição de sentir algo diferente antes de ver algo diferente, de sustentar no corpo um estado emocional que o ambiente externo ainda não confirma, de habitar a frequência da abundância não como performance, não como afirmação repetida sem raiz, mas como um estado genuíno que o sistema nervoso começa, gradualmente, a reconhecer como seguro. Isso leva tempo, e está tudo bem que leve. O que não está bem é continuar esperando que o externo mude, para então permitir que o interno se reorganize, porque essa sequência nunca funcionou e nunca vai funcionar. Não porque a vida seja injusta, mas porque a ordem é a inversa. O interno primeiro, sempre o interno primeiro. Hoje, antes de dormir, há uma prática simples que vale experimentar. Não como ritual obrigatório, mas como convite. Sente-se em silêncio por alguns minutos. Respire de forma lenta e consciente, até sentir o corpo afrouxar levemente. E então, sem forçar nenhuma imagem, sem construir nenhuma cena elaborada, permita que uma pergunta ocupe o espaço interno. Como seria meu corpo se eu soubesse, com certeza, que a abundância que desejo já está a caminho? Não o pensamento, o corpo. Deixe o organismo encontrar essa sensação. Pode ser uma leveza no peito, uma abertura nos ombros, uma respiração um pouco mais ampla. Pode ser algo que você não consegue nomear, mas que reconhece como diferente do estado habitual. Fique nesse estado por alguns minutos, não para manifestar nada, não como técnica de atração, mas para começar a mostrar ao seu sistema nervoso que esse estado existe, que é real, que o corpo sabe encontrá-lo e que, com repetição, pode começar a reconhecê-lo como familiar, como o novo normal, em vez do estado de carência que foi familiar por tanto tempo. Esse é o começo da reprogramação real, não o fim, o começo. Se este vídeo tocou em algo que você ainda não havia conseguido nomear, se alguma parte do que foi dito aqui fez sentido de uma forma que vai além do intelectual, deixe isso registrado nos comentários. Uma palavra, uma frase, o que ficou. Porque o que ressoa em você também ressoa em alguém que ainda não encontrou este espaço. Se este canal tem sido parte do seu processo de expansão, considere se inscrever e ativar o sino. Novos vídeos chegam toda semana, sempre com a intenção de oferecer clareza onde havia confusão e profundidade onde havia apenas superfície. Se este vídeo abriu algo em você sobre como o campo interno define o que chega, há um vídeo neste canal que vai um passo além, direto ao coração do que a maioria entende errado sobre a lei da atração. Ele está esperando por você aqui. Abundância não foge de você. Ela simplesmente ainda estava esperando que você parasse de correr atrás dela e criasse, dentro de si, o espaço silencioso onde ela finalmente pudesse pousar. Esse espaço existe em você. Ele sempre existiu.